Olá, você já teve aquela experiência sobrenatural de que quando algo está para acontecer, alguns sinais começam a se cumprir, alguns movimentos começam a acontecer ao nosso redor? Você já teve essa experiência? Eu quero aqui compartilhar com você, porque eu demorei a entender isso. Às vezes a gente está sempre ali orando, pedindo: Deus, faça algo, faça um milagre, me dê uma direção, abra uma porta. E de repente começa a acontecer um movimento, talvez um vento que está soprando ao contrário, e a gente não entende que isso é o mover de Deus, é Deus agindo. Eu quero falar aqui hoje, eu quero compartilhar com você esse tema que eu tenho certeza que vai te dar muita direção, vai trazer muita resposta para você, que são os sinais que antecedem o mover de Deus na sua vida, na nossa vida. Sabe quando o céu se movimenta antes dos nossos olhos? Até porque tudo que acontece aqui nesse mundo, tudo que acontece no mundo físico, primeiro já aconteceu nos céus, né? Por isso que a oração do Pai Nosso diz assim: seja feita a tua vontade aqui na terra, ou assim na terra como já é no céu. As coisas acontecem primeiro lá e depois vai se materializar aqui, né? Então, eu tenho certeza que você já acredita nisso. Você acredita no céu, você acredita no reino espiritual. Jesus disse: o reino é chegado, é invisível, está entre nós. Então, meu querido, minha querida, eu quero que você descanse, porque mesmo que você não compreenda o movimento que está acontecendo, você pode descansar e confiar no Senhor, que vai se cumprir aquela promessa. Eu quero deixar aqui para sua meditação, para nossa meditação, Abacuque capítulo 2, versículo de número 3, que vai dizer assim: olha, porque a visão ainda é para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Aleluia. Que versículo poderoso e maravilhoso esse, né? É um versículo que nos dá essa garantia, que pode até tardar, mas virá. Devemos esperar. Devemos esperar, aprender a esperar, confiar no Senhor todos os dias. E quando o milagre está para acontecer, é aí que nós devemos estar com os olhos abertos, né? É aí que nós devemos estar atentos ao movimento de Deus, ao mover do céu ao nosso favor, porque o primeiro sinal que vai acontecer é a atmosfera mudando primeiro no espírito. Então é uma atmosfera espiritual, né? Deus muda a atmosfera espiritual antes da sua manifestação visível. O céu começa a se inclinar para falar ao coração sensível. Então a gente começa a perceber que existe uma atmosfera diferente, algo acontecendo ali, sabe? A gente começa a sentir, mesmo que seja talvez uma atmosfera pesada de trevas. E geralmente nós vamos sentir isso, né? Primeiro nessa rota de colisão, nós vamos sentir esses ataques espirituais, esse rugido do leão, que é o falso leão, que é Satanás, tentando nos intimidar, tentando nos frear, né, tentando colocar em nós um medo. Então devemos estar atentos, né, a esses sinais, porque esse primeiro sinal, que é a atmosfera espiritual, que começa a mudar, começa a acontecer uma inquietação no nosso interior, uma ansiedade, né, talvez uma preocupação, porque já é uma percepção espiritual. E nós temos isso dentro de nós temos esse sentido espiritual que às vezes não conscientemente, né, talvez inconscientemente, a gente começa a perceber que algo está para acontecer. Você já teve uma experiência assim? Você já sentiu esse sinal alguma vez? Um sinal espiritual, uma percepção espiritual de que algo estaria para acontecer? Coloca nos comentários para a gente aqui, se você teve, se possível, dê até um exemplo para a gente do que aconteceu. Será importante para que os nossos ouvintes aprendam isso, né? Então, às vezes, eu vejo muitas pessoas dizendo assim: o diabo está levantando, o diabo se levantou. Eu acredito que quando ele se levanta, quando a gente começa a perceber esses ataques espirituais, é porque o milagre já está para acontecer. Então, esse é um grande sinal, gente, que nós devemos estar realmente acordados para ele. Como disse aqui o profeta Abacuque, né?
devemos estar atentos a essa visão e ao tempo determinado. Então existe um tempo determinado, existe um prazo de Deus para que isso aconteça. Às vezes ele não vai contar para a gente o dia certo, mas devemos estar atentos aos tempos, às estações espirituais que estão para acontecer. Então, mesmo que demore, é isso que o profeta está dizendo, espera com calma, que pode até tardar, mas se cumprirá. O segundo sinal é quando Deus começa a falar pela voz interior, a gente começa a ouvir a voz de Deus, né? O primeiro sinal é interno, uma direção silenciosa do Espírito. A Bíblia se torna viva e agora a gente começa a ter esse contato com a palavra de Deus, né? As mensagens parecem pessoais, parece que a palavra de Deus está saltando assim da Bíblia Sagrada. Você já teve essa experiência também? Aí talvez você até abra a Bíblia assim, de repente um versículo, você vai e abre o YouTube e tem alguém pregando aquilo ali. Parece que é até um algoritmo espiritual, né? Então você abre um aplicativo ali, uma rede social, tem alguém falando aquele assunto. Então é maravilhoso. Deus começa a falar, a gente começa a ouvir. Primeiro no primeiro sinal, é esse mover, né? Um movimento, a atmosfera começa a mudar. É igual quando vai chover, a gente começa a perceber pelo movimento, né? Pelas nuvens, pelo vento. Então agora a gente começa a ser tocado pela palavra de Deus e ele começa a falar na nossa intimidade. A gente começa, você vai na igreja, aquela pregação encaixa perfeitamente, né, com o que você está vivendo. É só a gente ficar atento, é só a gente começar a afiar os nossos ouvidos para poder perceber o que Deus está nos orientando. O terceiro sinal é uma inquietação santa. É quando o conforto vira prisão. O que seria isso? O Espírito agita o nosso interior para nos tirar dessa zona de conforto. Gente, quando as coisas começam a acontecer, alguns problemas começam a surgir, e aquilo vai tirando você daquela zona de conforto, daquele comodismo, isso é um bom sinal. Você não tem que você não tem que se desesperar por conta disso. Eu sei que é horrível, né, sair da zona de conforto, mas Deus sempre trabalhou assim. Se você observar o movimento de Jesus ali com os discípulos, sempre ele fazia isso, sempre tirava os discípulos da zona de conforto, né? Então, viver uma vida espiritual, uma vida de fé, é essa vida radical mesmo, de altos e baixos, né? Então, isso é um sinal de Deus, de que Deus está movimentando e que algo vai acontecer. Aquela promessa que Deus entregou, liberou para você, está para se cumprir, é só você perseverar, é só você suportar. Deus nos coloca talvez em situações que incomoda a gente, ele permite isso, porque ele quer tirar a gente do comodismo, né? E tem vários exemplos bíblicos, né? Como Abraão, ele passou por isso, né? Sai da sua terra, da sua parentela. Então Abraão foi peregrinar no deserto, né? José, meu Deus do céu, quem não conhece a história de José, né? Foi traído pelos irmãos, foi vendido como escravo, foi para o Egito. São pessoas que realmente foram movidos pela inquietação divina ali. Deus falou com eles, inquietou eles, né, na alma, no espírito, e eles foram obedecer, mas aquilo ali trouxe para eles perturbação e tirou eles realmente da zona de conforto. Mas a voz que estava gritando lá dentro da alma deles, o coração, era muito mais forte e poderosa do que qualquer intimidação aqui fora, né? Um quarto sinal seria o silêncio divino, o intervalo da promessa. Então, isso aqui é bacana demais, gente. Quando Deus está em silêncio, a gente até canta muito, né? Com muito louvor, Cassiane, é porque ele está trabalhando. Então, quando aconteceu todos esses sinais e de repente tudo ficou em silêncio, é Deus que está trabalhando. O silêncio de Deus é o preview, né? É o pré, a preparação ali, é a pré, todo o preparatório para a virada, né? O versículo-chave é o Salmo 46, verso 10, que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, quando Deus está em silêncio, pode ter certeza que está prestes a acontecer. Deus já está trabalhando para que isso se cumpra na sua vida. A promessa, a bênção, essa situação que você tem orado para Deus te ajudar, né? E aí vem o quinto sinal.
que é um aumento da fome espiritual. Você vai começar a sentir uma sede crescente por Deus, de buscar a Deus ainda mais, porque agora Deus está trabalhando e Deus está, quando ele faz o silêncio, eu aprendi uma regra muito poderosa. Quando ele faz silêncio é porque ele está nos convidando a entrar na casa dele, a entrar no reino dele, no mundo dele, né? Então aí nós vamos ter agora o que? Uma fome, um apetite espiritual, para que a gente possa buscar ele ainda mais. Então a gente começa a entrar em um momento ali profundo de louvor, de adoração, né? E a gente começa a ouvir músicas que vão estar tocando na gente, falando com a gente, a nossa alma começa a se quebrantar, e ela quer ainda mais, ela quer mais de Deus, e começa a buscar. Temos o exemplo de Moisés subindo ao monte, né? Buscando a Deus, Davi nos campos, né, gente? Jesus pela madrugada, buscando o Senhor. A palavra diz, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Então nós vamos sentir essa fome, esse desejo, essa sede de buscar a presença de Deus, porque é a presença de Deus que vai confirmando cada passo que a gente dá. E o sexto sinal é o rompimento e o isolamento. O que seria isso? Deus afasta pessoas que não fazem mais parte do nosso ciclo. Isso acontece na nossa vida espiritual, na nossa caminhada é assim. Quantas pessoas chegam, quantas pessoas saem. E às vezes a gente até entristece, porque é ruim quando pessoas saem da nossa vida, né? Quando pessoas às vezes mudam para outro lugar, ou talvez acontece algo que elas vão tomar um novo rumo. É ruim isso. Mas nós devemos descansar no Senhor e confiar. Porque Deus está sempre podando, né? Está sempre ali cortando e limpando a árvore para que ela seja mais frutífera. Então tem coisas que vai acontecer na nossa vida, tem percas, tem pessoas que vão sair do nosso convívio. É porque Deus está limpando, é um processo de limpeza de Deus, né? Então, não corra atrás do que Deus está tirando. Se Deus tirou, se Deus está limpando, aceite, né? Glorifica a Deus em todo o tempo, confia no Senhor. Ele sabe o que faz, ele está limpando o caminho, porque a bênção está logo à sua frente. E o sétimo sinal é a sensibilidade espiritual aguçada. Então, ou seja, é o crescimento, é o desenvolvimento, é a sua sensibilidade que começa a ficar mais aperfeiçoada. Deus nos torna sensíveis ao que é espiritual. Você começa a ter uma percepção, um discernimento mais aguçado, mais apurado. Você começa a ter sonhos, sabe? Você começa a encaixar as peças, as revelações começam a aumentar. E aí a sensibilidade também começa a crescer para que Deus te dê mais responsabilidade. Pode ter certeza que cada bênção que Deus nos dá, as bênçãos verdadeiras, que não são só bênçãos superficiais, mas bênçãos que vão mudar a nossa vida, são bênçãos que vão vir acompanhadas de responsabilidade. É como um pai que vai dar um presente para um filho, mas ele vai dar um presente para que ajude o filho a crescer, a desenvolver, a ter mais responsabilidade, né? Pensa num pai que vai dar um carro para um filho que acabou de tirar a carteira, 18 anos, né? O carro é um veículo, é um objeto caro. Ele só vai fazer isso se ele vê que o filho está com responsabilidade, né? Porque esse carro pode se tornar um objeto para destruir, trazer problema na vida do filho. Então ele precisa ver o que? Responsabilidade. Então essa sensibilidade acompanhada, né, da responsabilidade, gente, isso é muito bom e a gente vai crescendo nesse processo. Então os sinais vão nos levando a isso, né? Então quando algo está para acontecer na nossa vida, esses sinais começam a trazer um movimento, começam a trazer revelações. E o último sinal é a expectativa incontrolável no espírito, tá? É uma esperança viva, mesmo sem ver nada no natural. O espírito ele começa a sussurrar, dizendo assim, ó, está chegando o milagre, está chegando, se posicione, prepara a sua casa, fica firme aí, para que você não perca a bênção. E muitas pessoas acabam perdendo a bênção de Deus, gente, porque não sabe esperar e não sabe dar ouvidos à voz do Espírito. Por isso que a Bíblia fala assim, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essa palavra profética é para os últimos dias, está no livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Então, nas 7 cartas,
Estava escrito lá, né? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, ou seja, nesses últimos dias, quantas pessoas, né, caminhou no caminho da salvação e vai chegar na reta final, onde está prestes a termos um encontro com o Senhor, e muitos vão perder a benção porque parou de dar ouvido à voz do Espírito. Então, o Espírito Santo ele vai colocar em nós essa esperança viva, né? Mesmo sem ver nada no natural. Você não está vendo nada. Talvez você está vendo até circunstâncias contrárias, um vento ao contrário. Mas o Espírito Santo ele começa a sussurrar no seu coração e começa a declarar, né, a proclamar, está chegando o momento. Como é maravilhoso. Então, por isso que eu deixo essa palavra para você se posicionar, adore, ore, prepare-se, né, como Noé se preparou ali construindo a arca. Continua trabalhando, continua servindo o Senhor, continua fazendo o que tem que ser feito, confiando, enxergando o invisível. Não fique se prendendo, não fique se perdendo, se prendendo e se perdendo, observando o vento contrário. Mas continue no propósito, continue na palavra de Deus. Eu estou vivendo isso, eu tenho certeza que você também vai viver. Eu estou vivendo um tempo de mudança, de transição, um tempo que vai começar um novo ciclo na minha vida, e eu já estou vendo todos esses sinais acontecer. Então é maravilhoso. E eu quero declarar sobre você também. E os seus olhos vão acompanhar, vão contemplar. Você vai ter um discernimento espiritual para entender tudo que está acontecendo na sua vida, viu? E você vai testemunhar, vai cantar o hino da vitória. Tá bom? Então confie no Senhor, confie nessa palavra que nós entregamos para você aqui. Se você achou uma bênção essa palavra, deixe seus comentários, diga um amém aí para selar tudo que foi dito, né? Deixa aquele like também para ajudar a impulsionar o canal. Compartilhe essa mensagem com alguém, é importante a gente compartilhar aquilo que é bênção pra gente, né? E não se esqueça de inscrever e ativar o sininho, tá bom? Que Deus então te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus permitir. Tchau, tchau.